Queridos e queridas, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Um prazer, uma satisfação, uma alegria enorme estar aqui como, de fato, direção e providência do Senhor. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Tarcísio, o carinho, o apreço, a amizade. Tenho-no na mais alta estima e agradeço a Deus por ele tê-lo reservado, juntamente com Samela e seus filhos, para o pastoreio dessa igreja, nessa transição, onde o Espírito Santo claramente tem guiado e, igualmente, temos ouvido as melhores informações para a glória e honra do nome do Senhor. Pastor Petrônio, obrigado pelo carinho também, o convite em nome do Ministério da Família, e essa amizade que se estabeleceu ali em 2013 e que tem se consolidado, juntamente com Ana aí, a sua querida esposa, filhos, e eu louvo a Deus realmente pelos demais pastores desta igreja, equipe pastoral. Ontem pude conhecer alguns, e o pastor Arlécio, que é para a gente uma referência em todos os níveis de pastoreio, de vivência, e louvamos a Deus, porque de fato esta igreja foi presenteada com um pastor segundo o coração de Deus, e tem sido assim ao longo da história desta igreja. Bendito seja o Senhor, porque a Igreja Batista do Barro Preto tem a total direção do Espírito Santo nas suas decisões quanto às escolhas pastorais ministeriais. Quero louvar a Deus também por Márcio. Eu não tinha vi Márcio aqui há pouco, vai aniversariar, ou está aniversariando, um abraço, cadê ele? Ah, meu amigo, a gente serviu junto na diretoria da Convenção Batista Brasileira até o último mandato. Um prazer vê-lo e saber que Deus te usou na última sexta-feira para a glória do nome dele. Ontem também foi um tempo extremamente precioso, com vários grupos, níveis, por idade, por distribuição de categoria de pessoas, e foi muito especial o tempo com os nossos esposos, que puderam afirmar, minhas irmãs, numa pergunta que fiz lá, assim, no momento específico, como amam vocês. E eu dizia para eles parabéns, porque eu perguntei se eles eram felizes e realizados pelas esposas que tinham, e se tinham prazer e alegria de serem casados, e se fosse o caso de escolher novamente, se eles escolheriam. E eu vou fazer essa pergunta de novo para tantos que estavam ontem e para os que estão aqui. Vocês amam suas esposas, têm essa satisfação e prazer em viverem com elas? E se fosse o caso de escolher novamente, fariam? Se assim é, digam amém. Amém. Aleluia. Certamente que o mesmo é com nossas amadas irmãs, que amam seus esposos grandemente. Minha irmã, só para consolidar isso, só para fortalecer, você ama seu esposo? Se tivesse de começar de novo, de zerar, iniciar, seria com ele? Amém? Xiii, meu Deus do céu. Dá uma força aí, minha irmã. Um apoio aí para a gente. Aninha, me ajuda aí, vamos lá. Mais uma chance, só mais uma. Firme, vocês amam seus esposos, estão dispostos a caminhar até que a morte separe, e se fosse iniciar, iniciariam mais uma vez? Amém. Aleluia. E para os solteiros, eu quero dizer que há esperança. Deus é bondoso, casamento é bênção do Senhor, e minha oração é que você que é solteiro, espere no Senhor, conforme a direção dele. Não faça igual aquela irmã que, esperando casar, demorando demais, ela foi na onda de fazer o que chama de oração da solteira pedindo um varão. O título da oração era mais ou menos assim: Senhor, dá-me um varão. Aí a irmã orou: Senhor, dá-me um varão, seja ele grande, médio, enorme ou anão, mas por favor me dá um varão. Seja brasileiro, asiático, africano ou alemão, no nome de Jesus me dá um varão. Venha de carro, de trem, de ônibus ou de avião, mas por favor, no nome de Jesus me dê um varão. Sei que as irmãs não chegaram nesse nível, mas estão assim como os irmãos, esperando no Senhor, no tempo certo, vivendo para a glória do Senhor e vendo as sinalizações e possibilidades que Deus tem para as suas vidas. É muito bom rever gente maravilhosa conosco nesta manhã, inclusive lá da Bahia. Eu vi a Aline, Nina e Davi. Fiquem em pé aí, família querida e amada. Dei um abraço neles, a minha família também dará. São juniores que agora já estão adolescentes grandiosos aí, que
foram batizados no penúltimo batismo lá da igreja. A Aline está aí caminhando com seus filhos. E obrigado pela igreja, pela recepção, pelo acolhimento, o apoio. Estão extremamente felizes. Isso é uma igreja da palavra, a igreja da família, a igreja que realmente acolhe e ama quem aqui chega. E também ver cada um de vocês, queridos irmãos mineiros amados e tantos outros nordestinos aqui também. Fazer uma pergunta só para eliminar. Quem é nordestino? Levanta a mão, por gentileza. Tanta gente de coração, assim como aqui das nossas Minas Gerais, do nosso Sudeste. Deus abençoe a vocês ainda mais. Nós vamos ministrar a palavra de Deus dentro da temática que nos foi trazida, e você pode abrir a palavra em João, capítulo de número 12. Falaremos sobre a proposição de famílias fortalecidas pelo amor de Deus, com o recorte de famílias aos pés de Jesus. Antes, como já dito pelo pastor Tarcísio, eu deixo aqui minha saudação e cumprimento em nome da Igreja Batista da Graça e gratidão por essa amada igreja que tem me dado a honra de servi-la pastoralmente, e da Convenção Batista Baiana, que atualmente estou como presidente. Então trago um abraço em nome dos batistas baianos e da nossa querida igreja. Vamos ficar em pé neste momento? Como também já foi destacado, Luquinhas, ele não pôde estar conosco, mas ele é casado com Júlia, e eu queria, se fosse possível, para não esquecer, projetar aqui a fotografia só da família em geral, está ali, inclusive com o nosso Pug ali, que a gente já está com saudade dele, ficou também em Salvador. O Lucas está ali ao lado de Júlia, Radacinha com o Romeu, Pug Romeu, eu e Ana, e do lado aqui, meu esquerdo, Marquinhos e Duda, e família é bênção e presente do Senhor, e nós louvamos a Deus por nossa família. E aí foi o meu último aniversário, em fevereiro. Eu só quero dizer que eu estou aberto para receber presente o ano inteiro, tá? É um aniversário em fevereiro e fica o ano inteiro, e aí estivemos em família num tempo muito precioso. Vamos então ler João, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 11. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela aguarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos guia, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo para esta exposição, que o Teu nome seja exaltado, com vidas edificadas, transformadas, restauradas e alcançadas no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos e queridas. Esse texto também está narrado e descrito em Mateus 26, 6 a 13 e Marcos 14, 3 ao 9. Eu faço menção porque tem algumas lições que nós vamos aqui desenvolver que estão ligados também a estas outras passagens dos evangelhos sinóticos. Nós queremos destacar que essa família, que podemos denominá-la de família de Betânia, é uma família muito especial na Bíblia, muito especial nos evangelhos e muito preciosa para Jesus. Jesus, ele valorizava demais o lar, valorizava demais a mesa, valorizava demais a casa, quando do seu ministério terreno aqui entre nós. Deus foi quem formou a família
é de fato a instituição primeira e mais preciosa, conforme as Escrituras. Deus habita na família, Deus é o Deus do casamento, Deus é o Deus da família. Deus continua tendo propósitos gloriosos para as famílias. Infelizmente, as tendências seculares, materialistas, as tendências do coração humano desviado de Deus é fragilizar, é prejudicar, é destruir a família, sobretudo da parte do nosso inimigo espiritual. Mas o nosso Deus continua amando, continua guiando e continua tendo propósitos para as famílias. Assim foi com a família de Betânia. Foram alguns momentos que Jesus esteve com esta família. Nós temos precisamente 3 descrições em textos onde Jesus está com essa família. Uma dessas descrições é lá de Lucas capítulo 10, versos 38 ao 42, e outro é João 11, que antecede essa nossa passagem. E aqui quero descrever para os amados irmãos algumas realidades que esse texto nos traz sobre a valorização da família, e uma família que entende a presença de Jesus no seu meio e que está disponível à sua vontade. Por isso que quero destacar como primeira verdade, ou primeiro ponto desta reflexão de famílias aos pés de Jesus, que são fortalecidas por seu amor, a atitude de uma família que anda em submissão, dependência e comunhão com Deus, com Jesus. O texto nos diz que Jesus estava prestes a ir justamente ser sacrificado por nós, conforme os propósitos do Pai e conforme sua deliberação por nossos pecados. E ele passa justamente na casa onde estava Lázaro, aquele tinha ressuscitado entre os mortos, e ali estava Marta servindo e outros com eles, inclusive seus discípulos, e Maria aos seus pés. É interessante que este vai ser o registro do último milagre que Jesus tinha feito, conforme o capítulo 11 assim relata, e o primeiro milagre que Jesus realizou também intencionalmente, didaticamente, foi no ambiente familiar, que foi naquela festa das bodas de Caná. Primeiro milagre público num casamento, o último milagre público no seio da família. Vejamos como de fato a família é preciosa para o Senhor. É nesse entorno que a gente vive os momentos mais graciosos e maravilhosos, mas também os maiores desafios e lutas da vida. É na família que se forjam profissionais, ministros, cidadãos que vão fazer diferença na sociedade, ou a falta de referência na família, de estruturação, vai trazer as dificuldades mais diversas, como nós testemunhamos em nossos dias. De modo que a primeira premissa aqui da minha parte é que a sua família esteja aos pés do Senhor Jesus. Meu desejo, minha oração é que sua família esteja inclinada para os propósitos do Senhor, mesmo na fragilidade, mesmo na limitação, mesmo nos defeitos que nossas famílias têm. Não existem famílias perfeitas. Nem à luz da Bíblia existem famílias perfeitas. A gente costuma dizer que nem a de Jesus, em função dos seus irmãos, que tinha uma reserva e uma intriga com Jesus, não acreditando que ele fosse o Cristo, claramente demonstrado então nos relatos bíblicos, só creram depois da ressurreição de Jesus. Então quero dizer que a sua família, ela é preciosa, ela é realmente um plano de Deus. Por mais dificuldade que tenha, não fique apenas olhando para outras famílias que apresentam-se ser perfeitas, mas a sua família é especial e Deus quer operar na vida e no âmbito da sua família. Em diálogo, em compartilhamento, em celebrações, em conquistas, em investimento, em valorização. Eu acredito de coração, embora não esteja tão claro o relato quanto ao que vou afirmar, que essa família ela era integrada, entrosada, se amavam os 3 irmãos, mesmo com os desafios da convivência, do relacionamento, mas um valorizava o outro, um estimulava o outro. Tanto é que é demonstrado, quando da morte de Lázaro, o sofrimento grandioso das suas irmãs, porque era uma família compacta. Você, eu, nós precisamos valorizar a nossa família. Os primeiros gestos de gentileza, de trato, de carinho, de apreço, precisam passar
por nossas famílias. O amor precisa primeiramente ser gestado na família. O respeito, a consideração, é no núcleo familiar que nós vivemos os nossos primeiros traços, nossos primeiros princípios e aprendizagem. E já dizia o ditado que o que vai de casa segue até a praça, e nós precisamos mais do que nunca fortalecer a orientação, a diretriz para as nossas famílias. A figura de Maria é uma figura de destaque nesta família, e é baseado nela que eu destaco esse primeiro ponto. Há um texto lá, já citado por mim, de Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, em que é o primeiro momento que Jesus tem contato com essa família, pelo menos na descrição que nós temos. Talvez ele já tinha outros contatos quando indo para lá, que era um ambiente de compartilhamento, de afetividade, de intimidade, de descanso, certamente Jesus, de diversão, de entretenimento com aqueles membros daquela família. E eis que o texto diz que Jesus senta, ao seu lado senta Maria, e sempre que você for encontrar a expressão sobre Maria, ela vai estar aos pés de Jesus. E Marta está fazendo, então, algumas coisas, preparando refeição, alimentação, e o texto diz que Marta fica inquieta porque Maria não vai ajudá-la, e diz para Jesus: Senhor, não te importas que Maria fique aí, como que não fazendo nada aos teus pés, e eu aqui assoberbada de trabalho? E Jesus diz para ela: Marta, Marta, Maria, na verdade, escolheu a melhor parte, não precisa ficar tão agitada e ocupada com essas tuas questões. O que é que a gente aprende com isso? Eu de vez em quando escuto muitas censuras sobre Marta. Eu creio que a questão de Marta não foi o fato dela estar fazendo o serviço, de estar atuando, foi a questão da prioridade, daquilo que vem primeiro, daquilo que é principal. Servir ao Senhor com nossos dons e talentos, trabalhar para o Senhor é uma alegria, é uma satisfação, mas antes de trabalhar para o Senhor, a gente precisa estar aos pés de Jesus, em intimidade, em comunhão, em um relacionamento mais íntimo, mais intenso. Veja que a figura muito interessante e correta da imagem do congresso, de uma árvore, exatamente transmite a ideia de uma árvore frondosa que está frutificando, mas que para que ela chegasse naquele nível, ela precisou fincar e estabelecer raízes. Dizia ontem para os homens, se você olhar para as árvores mais sustentáveis, mais longevas, elas geralmente vivem às vezes 800 a 1.200 anos. Vide o exemplo da palmeira, vide o exemplo do cedro, com um tronco com tanta espessura, com altura de 15 a 20 metros, e de fato abençoa a gerações, mas antes delas começarem a dar os primeiros brotos, elas já têm durante 5 a 6 anos crescido para baixo, crescido no solo, para que tenha raízes fixas para os momentos que virão. Assim também é a estrutura de uma casa, como nós cantamos e lemos lá em Mateus 7, para que justamente ela possa ser bela, apresentável, estabelecida, ela precisa de um alicerce muito bem firmado, porque senão pode ser que tudo pareça bom externamente, seja de uma árvore ou de uma casa, mas nas adversidades, nas tempestades, nas turbulências, intempéries, facilmente partirá ou ruirá. Por isso que quero dizer que o que nos estabelece raízes é o relacionamento com Jesus, é a intimidade com Jesus, porque quando vierem os outros momentos, e eles vêm, de lutas, de dores, de dissabores, momentos inesperados, de perdas e outras tantas situações, esses alicerces ou essas raízes vão fazer toda a diferença. Marta só precisava entender que antes de servir, ela precisava estar diante do Senhor. A intimidade com o Senhor diária é o que determina realmente o bem-estar e o êxito de uma família. Por isso que eu quero dizer para você nesse momento, como família, esteja mais aos pés de Jesus. Como casal, ore mais. Se você, quando namorado e noivo, nutria essa prática e parou, resgate a prática de oração como casal. Você que já desenvolve o culto doméstico, louvado seja Deus. Se parou, retome. Dinâmica de vida é intensa, a agenda de todos nós é bem pesada, profissionalmente, ministerialmente, mas dá para reservar um tempo, dá para reservar os seus 30 minutos para estar junto em algum dos momentos como
família a partir do casal. Isso faz uma diferença enorme. Eu sou fruto do culto doméstico. Eu sou fruto de uma mãe que me estimulava demais a estar na EBD, que me estimulava demais a estar nos embaixadores. E, sobretudo, o culto doméstico como alicerce, como base. Minha oração é que sua família esteja a fortalecer o culto doméstico. Minha oração é que sua família esteja, de fato, num ambiente onde o Senhor claramente tem espaço para ser adorado lá no meio da sua casa. Que sua mesa possa ser consagrada ao Senhor, não só para alimentação, mas para adoração e glorificação ao Senhor. Que o ambiente lá da sua sala, da sua varanda, seja disponível ao Senhor para louvor ao nome dele e para abertura para pequenos grupos, para grupos onde se possa estudar a palavra, onde se possa desenvolver discipulado, como essa igreja tem desenvolvido. Eis que, na verdade, isso vai fundamentar demais a melhor convivência, o diálogo mais compreensível, o desenvolvimento de amor, o desenvolvimento de perdão. Não vai se ter o outro membro da família como se fosse uma espécie de rival. O problema é que tem que ser atacado e não as pessoas. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o ser humano, muito menos da nossa família. Nossa família precisa ser amada, cuidada, inclusive nos momentos que mais precisam. Talvez seja o caso de alguns filhos aqui que estão precisando de mais amor ainda da sua parte. Seja o caso de um esposo com um coração extremamente duro, que precisa de mais amor ainda, porventura estando distante do Senhor. Aqui eu trago um relato que vivenciei na experiência ministerial lá no Recife, um pastorado que ali desenvolvi na primeira igreja batista do Ibura por cerca de 13 anos. Uma irmã tinha um esposo que, assim, era alguém que era gentil, mas era um tanto quanto duro no cenário de abertura para a vivência em igreja. No período que pastoreei lá, só tinha ido 2 vezes e não tinha muita empatia, e de quando em vez ainda implicava com ela. Além do que, no dia a dia, ela sofria demais com algumas situações, algumas circunstâncias. Chegou um momento de extremo que ela chegou para mim no gabinete e disse assim: pastor, não dá para continuar esse casamento, já estou decidida pelo divórcio. E ali foi um momento muito difícil. Eu citei para ela o texto lá do Salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ela disse assim: pastor, e quando esta noite parece não acabar nunca? Porque tem noites que duram demais, demoram demais, de sofrimento, de padecimento. E aí eu disse: minha irmã, eu não tenho fórmula pronta nenhuma. Só sei que, como diz o texto bíblico também, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus está conduzindo sua vida. O casamento é divino, o divórcio é humano. O propósito de Deus não é divórcio, a não ser nas situações de exceções que a própria Bíblia assim apresenta. Vamos perseverar e vamos fazer um propósito específico de oração, de consagração. Isso foi no meio do ano. Quando foi no final do ano, dia 31 de dezembro, algo muito especial aconteceu na vida daquela irmã e da nossa igreja. Aquele irmão que nunca tinha ido para um culto de final de ano na igreja, quando ela já estava no culto, umas 23 horas, ele chegou lá atrás e eu percebi, achei estranho, mas também interessante. A gente estava em oração. Quando no momento final, lembro que eu estava pregando na ocasião sobre a passagem do Mar Vermelho, da parte de Moisés e dos israelitas, que fiz o convite, a consagração, a entrega. Aquele senhor saiu lá de trás, veio à frente. A irmã, que sentava mais ou menos no meio, ela que estava orando, mas aquele irmão que ora e vigia ao mesmo tempo. Sabe qual é o irmão que ora e vigia? Ela ora e abre os olhos e ora. Aí abriu os olhos e viu o esposo. Aí ela gritou lá do meio: pastor, a noite passou, o sol brilhou, o dia chegou, louvado seja o Senhor. E aí veio aqui à frente junto com ele, e nós oramos e nos alegramos. Este homem foi transformado pelo Senhor e hoje serve e anda com o Senhor juntamente com a sua esposa. 18 anos e meio de dificuldades, de lutas, mas o Senhor operou. Não sei quanto tempo você está com a dificuldade, com o enfrentamento, mas ame mais sua família, invista mais na sua família, acredite no que Deus há de fazer, a circunstância que esteja passando, o momento que esteja enfrentando, Deus está ali olhando. Faça como Maria, que esteja aos pés do Senhor, e Marta entendeu isso. Veja aqui o capítulo 12. Ela, depois desse entendimento, num outro jantar, diz o texto aqui do verso 2, que ela estava preparando ali uma ceia, e a gente precisa de Martas, meus irmãos. Ai de nós se não fossem as Martas.
Ai de nós. E assim, todos nós precisamos ser Marias, mas também precisamos ser Marta. Primeiro, Maria no sentido dessa submissão, de estarmos aos pés do Senhor, daquilo que nós podemos justamente dizer que, primeiramente, intimidade, comunhão, submissão, dependência, depois serviço, servir ao Senhor com alegria. Estou falando para uma igreja dinâmica, multiministerial, que serve com prazer, mas é fruto de relacionamento, de intimidade, porque serviço sem intimidade e comunhão é, na verdade, um ativismo, se torna vazio. Agora, quando a gente serve com comunhão, com intimidade, com relacionamento, aí faz diferença. Jesus, antes de querer frutificação, ele quer permanência. Isso está muito claro lá em João capítulo 15. Permanecer na videira, estar na videira para depois dar frutos. Que assim seja com a sua família, no nome de Jesus. O segundo destaque aqui, verdade, é que mesmo uma família que está aos pés de Jesus, ela pode enfrentar dramas familiares. Mesmo uma família aos pés de Jesus pode passar pelas situações mais adversas. Como está a sua família? O que é que ela está passando? O que é que ela está enfrentando? Quando aparentemente está num nível de estabilidade, de tranquilidade, é muito bom. Mas enfermidade pode chegar, que Deus nos livre. Mas momentos de aperto pode chegar, desilusões pode chegar. O inimigo está a nos atacar permanentemente. Se não for o Senhor sobre nós, o que seria de nós? Bendito seja o Senhor, porque Ele é quem nos protege dos ataques do inimigo. E ainda que alguma situação venha ocorrer, Ele está dirigindo nossa casa e nosso lar, mas dramas nós podemos passar. Veja o capítulo 11. A família enfrentou um dos maiores dramas que pode se imaginar. Um luto, falecimento de um dos irmãos, que foi o Lázaro, muito querido, muito amado. E é nesse momento que vem o grande teste de uma família unida, de uma família fortalecida, de uma família que se consolida diante do Senhor. E deixa eu rapidamente narrar uma experiência minha. Eu disse que, usando aquela expressão, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que o amor também cura. Essa foi uma expressão usada e cunhada por Aninha. Isso eu vivenciei na minha experiência real e prática. 2020, primeira onda da Covid, estava trabalhando naquele desafio grandioso que todos nós, ou profissionalmente ou ministerialmente, passamos, com toda intensidade, mas com os cuidados necessários. Tive a Covid junto com a família e passei a me cuidar, a nos cuidar. No entanto, inesperadamente, daquilo que imaginava que ia ser algo sereno e suave, eu tive uma situação bem extrema, desmaiei, tive uma síncope com uma parada cardiorrespiratória, fui reanimado por Aninha, levado por ela, pelo meu filho mais velho, para o hospital, 25 de julho de 2020, e aquilo que imaginava que ia ser tranquilo, passar um pouco de tempo num quarto de apartamento e voltar para casa, agravou-se no dia seguinte, frequência cardíaca lá em cima, saturação lá embaixo, algumas complicações, fui para a UTI, nunca tinha imaginado ir para a UTI, máscara não reinalante, não dando conta, uma sensação de estar morrendo vivo, afogado, pensava que prontamente ia ser entubado, a igreja passou a orar intensamente, outros irmãos tantos, Bahia, Pernambuco afora, certamente amigos aqui, como o próprio Tarcísio, como o próprio Petrônio, como o próprio Márcio, entre tantos outros, e assim, foi um momento muito difícil, quando Deus providenciou um aparelho lá, de alto fluxo respiratório, mas não foi o aparelho, foi a providência de Deus para que eu não viesse a ser entubado no primeiro momento, mas eu tive outras complicações tantas, tive pneumotórax, tive edema, tive TEP, tromboembolia pulmonar. Como eu costumo brincar, não foi um pepino ou um abacaxi, foi uma lavoura, pastor Arlécio. De lutas e de desafios, mas a família colada, a família mobilizada, tanto a família de casa como a família da fé, a Igreja da Batista da Graça, mais do que nunca fez valer o seu nome, mas a minha família, sabe, firme. Imagina para os meninos, Marquinhos na época com 15 anos, Radacinha com 14, Luquinhas um pouco mais de idade, mas imagina o coração dos filhos, mas eles é quem mais fortaleciam, é quem mais confiavam nos relatos mais adversos, inclusive um momento que precisava justamente ter um tipo de leitura de respiração, de frequência com uma dada referência, porque senão talvez viria com a intubação e
Ana, que é da área de saúde, passou a pedir para eles orarem direcionado por esse ponto. Oraram, isso era mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, e naquela noite eu estava para ser entubado, e esse é um momento muito marcante da minha vida, porque no dia seguinte, além do relato dos dados terem dado de acordo com o pedido, quando os médicos chegaram ali a me rodearem, e eu já imaginava aquela cena de uma videochamada com a despedida da família, orando e não sabendo o que aconteceria depois, o doutor Ivan disse para mim: pastor, fiquei conhecido como o pastor da UTI, graças a Deus, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, se renderam a Jesus através do testemunho, através da palavra, além dos espaços que eu tinha lá para falar, e dizia o doutor Licenor: o pastor aqui não é pastor, é paciente, não vão interromper o pastor, porque às vezes ficava muito cansado, mas eu não deixava de falar de Jesus, do seu amor. Ocorre que naquela manhã, ele disse: pastor, olha, o senhor está com 100% de comprometimento pulmonar, 100%, com essas complicações, já era para ter sido entubado, mas eu não sei o que é que está acontecendo nesse quarto, porque embora seus exames sejam graves, o seu quadro clínico é favorável, é bom, então tem alguma luz, energia ou força agindo aqui. E eu disse: olha, não é nem força, nem energia, nem luz, é a presença e o poder do Senhor Jesus. E isso foi muito real. Deus me tirou depois de 29 dias de internação, com possibilidade de sérias sequelas, inclusive respiratórias, mas para a glória do Senhor não fiquei com sequela nenhuma. Estou aqui testemunhando, assim como alguns irmãos, inclusive um que foi entubado, que me falou lá ontem, eu não sei se ele está aqui durante o nosso momento com os esposos, porque não foi fruto de sermos melhores que ninguém ou termos nenhum privilégio. É graça do Senhor, é misericórdia do Senhor para a minha e para a sua vida. Gente muito mais crente e consagrado que a gente partiu, está com o Senhor, na presença dele, o que também é excelentemente maravilhoso. Mas se ele nos preservou, foi para a glória dele, para vivermos para o louvor do seu nome. Você certamente tem relatos de momentos difíceis, e talvez alguém esteja aqui passando por um momento difícil na família, por um drama, por uma luta, por um filho distante, por uma situação de um vício, de uma prisão, de precisa de libertação, transformação. Eu quero dizer que o Senhor está presente nesses dramas, que Ele está contemplando, que Ele diz, como disse para Marta e Maria, quando foram aos pés dele, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: eu hei de ressuscitá-lo. E Marta, compreendendo que seria só no último dia, disse: Senhor, eu creio que o Senhor fará no último dia. Ele disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. E aí Marta faz uma declaração maravilhosa, extraordinária. Por isso que não temos como estar censurando Marta. Disse: Senhor, eu creio. Quando ele disse: tu crê nisto, Marta? Ela disse: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias que havia de vir. Ela cria, ela foi aprendendo paulatinamente, progressivamente no relacionamento pessoal com o Senhor, que o Senhor possa operar e agir ainda mais na sua vida e na sua casa, que Ele tenha liberdade de atuação e de operação plena. Caminhando, portanto, para a terceira verdade dessa nossa reflexão, também a família é um espaço de celebração dos milagres de Jesus no seu meio e no seu seio. Foi o caso da ressurreição de Lázaro, quando todos diziam que não tinha possibilidade. E é muito interessante que houve 2 momentos que Jesus chorou. Um dos momentos na frente de Jerusalém, com o coração compadecido, cheio de piedade e misericórdia. E o outro momento foi justamente no meio da família, naquela família. O Senhor chora por nossas lutas e dramas, mas não só chora, Ele age, Ele opera, Ele é cheio de misericórdia e de graça. Ore mais, entregue mais, persevere mais, acredite mais, e você verá ainda mais os milagres do Senhor sobre sua vida e sua família. Até porque não é uma prática minha, mas quando eu chego num momento como esse, eu preciso fazer. E porque é uma verdade na minha vida e no que Deus tem feito em mim e você também. Diga para quem está junto de você aí: você é um milagre do Senhor. Você é um milagre da parte de Deus. Sua família é um milagre do Senhor. Essa é mais do que uma verdade. Se não for o Senhor, não estaríamos aqui. O Senhor nos tem sustentado, tem provido. Deus tem provido o que você precisa. Então seja mais grato. Muitas vezes a gente reclama do que aparentemente não tem e deixa de agradecer pelo que já tem. Deus tem feito muito na minha e na sua vida. Você pode dizer amém?
tem agido, tem operado. É hora de reconhecer, de celebrar as conquistas, de motivar um ao outro. Nós precisamos deixar de ser ácidos, irmãos, principalmente em casa. Muitas vezes a gente é muito negativista, a gente acaba desestimulando e desmotivando o outro. Precisamos, com pés fincados no chão, mas com os olhos voltados para o céu, do que nós chamamos de uma esperança realística, mas cheio de fé, estar seguros em Jesus. Ele fez nessa família, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Na minha família, na sua família. Celebre, vibre, testemunhe e fale dos grandes feitos do Senhor. Veja que no relato, na parte final aqui, Maria vai fazer questão de celebrar e de colocar o seu melhor, o seu excelente. Ela quebra, literalmente, não só abre, mas quebra um vaso de alabastro com um perfume de nardo puro, caríssimo, que custava cerca de 300 denários. O trabalho, portanto, de um empregado braçal de 300 dias, de quase um ano. E nos textos de Mateus 26 e Marcos 14, ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Não é só nos pés, é sobre a cabeça, para que todos pudessem ver a gratidão do coração dela, e ela fez o excelente, o melhor. Jesus merece o nosso melhor, o nosso excelente, porque Ele já fez tudo de bom para conosco. Quantas bênçãos, quantas provisões, quantos livramentos, quantos direcionamentos. Por mais que eu faça para o Senhor e me dedique, ainda é pouco diante do que Ele fez. Mas tem sempre os críticos de plantões, e alguns desses até no meio religioso. Vi de Judas, do que nós chamamos de síndrome de Judas, que é justamente o coração inclinado a valorizar outras coisas ao invés de Jesus, outras prioridades ao invés de Jesus. Ele dá uma de filantropo, mas um filantropo falso, hipócrita, porque um pouco depois vai entregar Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, 1/10 daquilo que Maria derramou diante do Senhor. E exatamente era um secularista, um materialista, não tinha relacionamento pessoal com Jesus. Eu oro que nenhum de nós possamos caminhar na linha do materialismo, do secularismo, colocando outras coisas no lugar de Jesus. Que Jesus tenha o lugar principal na nossa vida e na nossa casa. Que Ele seja Senhor. Tem muita gente que tem Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. Ele precisa ser Senhor dos nossos negócios, Senhor dos nossos propósitos, Senhor dos nossos sonhos, Senhor dos nossos estudos, Senhor dos nossos projetos. Ele precisa ser Senhor da nossa casa, Senhor do nosso casamento. Que assim seja na sua família, para a glória do nome dele. E Maria entregou e doou. Jesus faz questão de elogiar, antes censurando também Judas e os outros discípulos, dizendo: os pobres sempre tereis convosco. Jesus não estava desmerecendo os pobres. Ele foi pobre humanamente, Ele amou os pobres, Ele pregou aos pobres, Ele cuidou dos pobres. Mas a verdade é que, por causa do pecado, da injustiça, da corrupção, sempre teremos pobreza na humanidade, até a volta do Senhor. E precisamos cuidar sim dos pobres, e precisamos nos dedicar e abençoar. Mas o que Jesus disse: olha, Maria, gente, aqui, Judas, o que ela fez terá repercussão eterna, porque ao longo dos séculos se falará sobre ela. Ela embalsamou o meu corpo para a sepultura, porque quando Jesus foi morto e levado para o sepulcro, não teve tempo de embalsamá-lo. No Shabat, na sexta à noite, 18 horas, eis que, na verdade, passou sexta até o sábado, 18 horas, que não foi embalsamado. Por isso que no domingo, bem cedinho, 4 horas da manhã, quando as mulheres foram para lá, foi para embalsamar. Mas Jesus, glória ao nome do Senhor, havia ressuscitado dentro dos propósitos de Deus. E quem embalsamou e preparou o corpo de Jesus foi a própria Maria, nesse texto aqui. Que você, além de celebrar com Maria, seja uma Maria da atualidade, ajusta proclamar o nome do Senhor, anunciar os seus feitos sobre sua vida, suas maravilhas e as suas proezas. E o texto bíblico diz que Jesus faz questão de dizer que o que ela fez haveria de ter repercussão pelos séculos até a eternidade. Que assim seja sobre sua vida em Cristo Jesus. Que Deus conduza, que Deus oriente, que você veja o agir do Senhor, que esteja aos pés do Senhor e que sua família seja fortalecida em amor, e que de fato aquilo que queira prejudicar, que
que queira complicar a vida da sua família, seja justamente tratada pelo Senhor e você seja fortalecido no crescimento na graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que eu esteja diante de famílias submissas e prostradas aos pés do Senhor, fortalecidas por seu amor, como a família de Betânia, assim seja a sua família, no nome de Jesus. Amém. Quem precisa de oração por sua família, fique em pé nesse momento, que eu desejo orar por você neste momento e depois passar a palavra para o nosso ministro de adoração e para o pastor Tarcísio. Você precisa de oração por sua família? Você está com algum drama, algum desafio? Você quer colocar seus filhos diante do Senhor? Algum filho distante dos caminhos do Senhor que precisam voltar? Relacionamentos quebrados que precisam de reconciliação? Momentos de situações complicadas? Acaso algum afastamento? É hora de retorno? É hora de reconciliação? Deixa eu orar por você agora neste momento. Senhor, eu quero te agradecer por este congresso. Foi o Senhor que projetou e planejou esse tempo aqui na tua presença. Família é dádiva e bênção do Senhor. O inimigo está a enviar seus dardos, setas e flechas inflamados contra a família, mas o Senhor é quem nos protege. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso broquel, é o nosso protetor. Que as famílias estejam aqui fortalecidas e revestidas pelo Espírito Santo do Senhor. Que elas estejam submissas a Ti, Senhor. Que os dramas que estiverem enfrentando, o Senhor lhe dê graça por sua presença, por seu poder, por sua palavra. Que milagres sejam manifestos em cada família aqui. Que haja testemunhos maravilhosos aqui nessa igreja, fruto deste congresso também, em dizer: eu acreditei, eu confiei, eu consagrei e Deus operou para a glória do nome dele. E Pai, que isso seja conhecido por muitos, que o teu filho seja usado para alcançar os colegas, para alcançar os vizinhos, para alcançar os amigos, para que toda a família esteja diante do Senhor. Aqueles membros que estão afastados, estão distantes, eu rogo, eu clamo agora, que o Senhor traga de volta no nome de Jesus. Como o Senhor fez na vida daquele centurião, dando uma só palavra e o servo dele foi curado. Neste momento eu peço e clamo que essa palavra alcance esse filho distante, que ele volte para a presença do Senhor. Que essa palavra alcance o coração desse esposo, alcance o coração desse que está enfermo, alcance o coração desse que está desacreditado. Opera maravilhosamente no seio da família. Obrigado por essa manhã, por essa celebração e por essa igreja, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deus abençoe.